Gênesis 18:11 diz assim: eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor, que é o esposo dela, já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Havia coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Até aí, irmãos, nós estamos diante da presença de 3 anjos na casa de Abraão e de Sara. Já tinha mudado o nome deles, né? Começa o capítulo 17, 18, já falando que eles já tem um novo nome: Sara e Abraão, não mais Abrão e Sarai ou Sarai. A Bíblia vai dizer que houve, no começo de tudo, uma mudança de nome. Houve mudança de várias coisas, e Deus não quis só mudar o nome, Thaís. Deus quis dar para ela algo que seria impossível. O Felipe chegou ali, Deus abençoe. Esqueci o nome dele, Filipão. Gabriel entregou a vida para Jesus, foi domingo passado, foi, né, Gabriel? Foi isso? Foi domingo passado, tu estava aqui? Foi domingo, né? Na quinta passada. Você pode aplaudir pelos visitantes, irmãos? Deus abençoe, Gabriel, seja bem-vindo também. A gente lendo essa história, a gente vê que houve uma mudança no nome. Não teve muita diferença. Aumentou um A e tirou um I, né? De Sara tirou o I, e de Abraão colocou-se, ou Abraão colocou mais um A. Houve uma mudança não só no nome, ou nos nomes deles, mas houve uma mudança radical, dizendo que esses velhinhos, eles teriam filhos. Ela não só duvida que seria mãe, mas ela duvida dizendo que o marido também era velho. Então está aí uma questão impossível de acontecer aos olhos humanos. Nós vemos toda essa situação de chuva, pouca gente na igreja, o pessoal ficou em casa, chegou do trabalho, está indo para o curso, faculdade. N coisas aconteceram hoje para algumas pessoas não estarem. Orar também pelo pastor Alfredo e a Valéria, é isso? Abrão significa multidão. Diga para quem está do teu lado: Abrão, multidão. Abraão, pai de multidões. Deus acresceu alguma coisa, Alexandrinha. Agora não é só multidão, é pai delas. Sara, diga para o seu irmão do lado: Sarai. Diga assim: minha princesa. Isso você está dizendo para Sarai, minha princesa. Mas Sara, diga Sara, aquela que governa com o rei. Deu para entender a mudança de nome? O cara que era da multidão virou pai, e aquela que era só princesa, que não governava, porque princesa governa, não como a rainha, mas diz a Bíblia que ela vai governar com o rei. Então o nome Sara é aquela que governa, e o nome Abraão é pai de multidões, por isso que ele seria pai das nações. Está aí a mudança, amém? Quantos aqui tiveram o nome trocado em nome do Senhor Jesus? Eu tive meu nome trocado, agora eu não era mais Marcelo do mundo, agora eu sou Marcelo de Jeová. E olha que Marcelo significa mar grande. É forte, hein? É mar grande, vai pegando aí para a tua vida. Então houve uma mudança no nome daquele que iria reinar nas multidões, seria o pai das multidões, e daquela que governaria junto com o rei. Mas nessa história toda que nós estamos vendo aqui, no versículo 17 do capítulo 17, olha o que diz aí: então caiu Abraão sobre o seu rosto, versículo 17 do capítulo 17 de Gênesis, e riu-se,
E disse no seu coração: ao homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Ela está abrindo o seu coração e dizendo: é impossível acontecer o milagre da gestação, ou de ser genitora, ou de ter filhos. Seria impossível. Eu entendo que Sara é uma senhora, 90 anos, irmãos, e ele com 100, ouvindo algo que seria gerado neles, que muitas vezes poderia ter ouvido de alguém em casa: olha, Sara, um dia você vai ser mãe. Abraão, um dia você vai ser pai de grandes nações. Alguém deve ter falado: meu Senhor, o Senhor vai te dar filhos. O único filho espiritual que Abraão tinha quando era Abrão era o mordomo Eliezer, era o cara que servia a casa dele. Esse mordomo, ele vai dizer a Bíblia que quando não o mordomo, mas Abrão, quando ele recebe a visita do anjo, ele fala assim: o único servo que eu tenho na minha casa é o mordomo Eliezer, ele vai ser o herdeiro de todas as coisas. Como pode eu ser pai nesta idade? E não só na idade dele, nos costumes das mulheres. Então Sara, com certeza, já tinha acabado a menopausa, ou melhor, veio a menopausa, veio, não acabou, né? Vai acabar quando ela tem filho, vamos lá. Ela está na menopausa, velha, sem condições de amamentar o filho. Ó, algo muito impossível aí, irmãos. Deus reestruturou a vida dessa mulher. A Bíblia não entra em detalhes, mas a Bíblia diz que o menino cresceu. Há alguns milagres que talvez a gente nunca vai contar, mas a gente vai viver. Quem pode dizer glória a Deus? Diga para quem está do teu lado: você vai viver um milagre. Então vamos para o tema da mensagem. Diga para quem está do teu lado assim: tema da mensagem: a porta do milagre. Algumas portas se abrem, outras portas se fecham. Está aí o nome, Gabriel: oportunidade. Algumas oportunidades são únicas, outras oportunidades, elas até acontecem várias vezes, mas tem algumas que são únicas. Tem algumas oportunidades que foram abertas para alguns membros da nossa igreja, passaram por algumas provas, mas disseram assim: eu não vou nessa prova porque a minha visão é ser isso. Mas talvez a outra porta não vai se abrir, vai ser aquela porta pequena. E tem portas pequenas que se transformam em portas enormes, grandes. Está aí o segredo do sucesso de quem tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus e no Senhor Jesus, as portas que são pequenas se transformam em portas grandes. Eu posso ouvir um aleluia? Deus muda o nome de um cara velho, de uma senhora idosa, porque Deus sabia o futuro deles. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar com a gente? Porque o nosso futuro não é hoje, o nosso futuro é amanhã. Porque o amanhã pertence a quem? Pertence a Deus. Eu não sei o que vai acontecer em 1º de janeiro de 2023, mas eu sei que tudo está no domínio do Senhor. Eu sei, Thaís, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Viviane, eu não sei o que vai acontecer em junho de 2023, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar por causa do nosso clamor. Então o impossível não existe quando Deus chega. Amém, irmãos? Era impossível para Sara e Abraão? Era. Mas quando Deus chega, Ele muda o nome e dá uma nova história para eles. É isso que o Senhor vai fazer com a gente. Pode parecer que tudo está um breu, está tudo escuro, eu não enxergo nada. Há uma nuvem que eu não enxergo nada. Há uma situação que eu não consigo ver, porque parece que quanto mais eu busco ao Senhor, mais parece que as coisas estão nubladas. Mas é dentro da casa de Abraão e Sara que o anjo tira eles de dentro de casa e traz para fora do portão,
para 3 anjos falarem para ela assim: nós estamos em 3 concordando com o que há no trono. O Senhor mandou dizer que você vai ser mãe. É forte, irmão. É muito mais forte do que a morte. É muito mais forte que a nossa vontade. E olha aqui, Sara, você não vai ser simplesmente a princesa, porque a tua idade já não é mais princesa. Tu está mais velha do que a rainha da Inglaterra. Não está não, né? Ela está com 94, ela estava com 90 aqui. Você não é mais princesa, você nasceu para governar. Mas para eu governar, Senhor, eu tenho que ter um filho, porque a minha geração ela vai perpetuar. Se nós morrermos, vai começar a geração de Eliezer. Então o que Deus faz? Toma um filho. Irmãos, eu imagino Deus, eu imagino o Senhor colocando dentro do ventre daquela mulher uma nova geração. Pega comigo isso que Deus vai falar com você e comigo aqui agora. Isso aqui não está escrito não, mas eu vou falar. Aquela criança que era uma nova história está dentro de um ventre velho, que talvez nem existia mais, por causa da idade, por causa de muitas metamorfoses que aconteceu na vida de Sara. Deus prepara um ventre para algo novo. É isso que Deus está gerando em nós, ventres novos, para receber coisas novas. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Nós não queremos mais ventres estéreis, nós não queremos mais nada velho para a nossa vida. O que está sendo gerado em nós são coisas novas. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? O que está sendo gerado em nós são coisas novas que o Espírito está preparando para cada um de nós. São surpresas de Deus. E a Bíblia vai dizer que no versículo 17 do capítulo 17, Sara ri. Mas ela não ri de deboche, ela ri porque isso seria impossível. Mas eu te pergunto, você já sabe o fim da história? Quem já sabe o fim da história pode dizer aleluia. Ela teve um filho? Sim. E se Deus, vou voltar para o 17, capítulo 17. E se Deus falasse assim: por causa do seu deboche, por causa do seu riso, eu não vou te dar nada. Você pode dizer misericórdia, Senhor? Você pode dizer misericórdia? Coloca a mão no teu coração e diz assim: misericórdia, Senhor, porque tem coisas que não era para eu receber e o Senhor me deu. Não era para a gente receber, não era para a gente ter, não era para acontecer, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu, porque estava no plano dele. Pergunto eu para você: a tua cabeça já virou um dia? Já ficou doido para chutar o balde, sim ou não? Ouvi só 3 pessoas. Eu já ficou doido para usar de vingança contra alguém? Alguém você já ouviu falar mal de você? Faltou amigos na hora que você mais precisou? Deus nunca te abandonou. Até na luta Ele estava lá. Até na batalha Ele estava lá. Então a dúvida de Sara, Anne, não deixou não deixou que Deus colocasse nela um filho. Os nossos erros nunca vão fazer de Deus errado. Os nossos pecados nunca vão fazer de Deus pecador. Por quê? Porque é de baixo e é para baixo que eu tenho que descer para Ele crescer. Tem coisas que Deus só faz quando a gente é pequeno. Tem coisas que Deus faz quando o ambiente é humilde. Tem coisas que Deus faz quando não há multidão. Tem coisas que Deus faz como a viúva de Naim. A multidão estava ali, mas ninguém podia ajudar no filho dela. Mas existe o Senhor, que tocou no esquife e logo o menino voltou a ter vida. Não é a presença da multidão, é a presença de quem está no culto, Jesus. Amém? E se Ele está aqui, Walker, Cássius, se o Senhor está aqui, o milagre pode acontecer de hoje à noite para amanhã de manhã.
Você está entendendo quem pode dizer glória a Deus? Você está entendendo aí em casa? Tem milagres que só vêm no meio da labuta, no meio de que tudo está dando errado, no meio das guerras, no meio das provações, das provocações, das palavras contrárias. É nesse tempo que Deus vai mudar a nossa cabeça. A Bíblia vai dizer que ela duvida, irmãos. E existem várias dúvidas dos nossos corações em acreditar para receber os milagres. Eu estou profetizando nessa noite. Posso profetizar, irmãos? Você quer pegar para a tua vida? Eu vou profetizar que não vai ser um milagre na tua vida, vai ser milagres. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas que vão acontecer na nossa vida. Quem recebe isso, digam glória a Deus. Versículo 2 do capítulo 18, olha o que está aí. E levantou os olhos e olhou, e eis que havia 3 varões. Na tua versão deve estar diferente. 3 varões, e estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. Quem fez isso? Abraão. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Ele se inclinou aos pés daqueles que estavam ali. Eu te pergunto, a Bíblia já tem resposta para isso. Deve se dobrar em reverência e adoração a um anjo? Não. Mas só que daqueles 3, o próprio Senhor estava ali. É profundo, irmãos. Tem recados de Deus que Ele não manda anjo, Ele vai. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Tem coisas impossíveis que vão começar a acontecer, porque Deus não deu para anjo fazer para você, Ele deu para você pessoalmente. Tem coisas que Deus determina no trono. Vou bater aqui não, fica tranquilo. Domingo eu joguei o copo aqui longe. Tem coisas que Deus resolve dar para você, e Ele vai junto com os anjos para determinar, porque é algo impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Há algo impossível para acontecer nessa igreja, para acontecer na sua vida sentimental, emocional, profissional, em todos os campos da sua vida. Mas Deus está dizendo nessa noite que o que é impossível vai se transformar em possível, porque Ele não vai enviar só os anjos, Ele vai junto com eles. Versículo 2: Abraão vê de longe 3 varões chegando, homens de branco, bonito, bem alinhado, chegando. Ele abre a porta da tenda e não espera os anjos chegar. O que ele faz? Ele vai até eles e faz o quê? Se reverencia, ou os reverencia. Ele sabe quem está ali, ele sabe quem chegou para dar um milagre. Ele acredita, mas a sua mulher ri. Não é culpa das mulheres, é culpa de Sara, porque tem gente que não está entendendo que milagre não é para todo mundo ver. Milagre é Deus e você. O milagre que Deus tem para nós é muito mais profundo do que a gente querer divulgar o milagre. Porque na maioria das vezes que Jesus curava, Rodrigo, Ele falava o quê? Vai para a sua casa. O problema de hoje é que a gente quer fazer fantasias, fábulas gospel, para poder divulgar. Foi curado, nasceu um rim, e agora vamos divulgar que Deus nasceu um rim. Não, se Deus deu um rim para o seu pai, é porque Ele vai usar o teu pai para mais um tempo na obra dele. E não é para o homem, é para Deus. A honra da cura e dos milagres tem que ser levado até Deus. Abraão vai fazer, sabe o que para os anjos? Aquilo que, para os anjos e para o Senhor que estava ali, aquilo que crente gosta de fazer quando recebe visita. O que ele faz? Comida. Vai dizer que Abraão vai preparar um lanche. Versículo 5 do capítulo 18: E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze o que você tem dito. Eles não foram ali para comer, eles foram para fazer o que, irmãos? Entregar o recado de Deus. Mas o anjo, o Senhor que estava ali, disse para ele, o anjo, os varões que estavam ali: vai lá, rapaz, faz o que está no teu coração. Ele não preparou só um bocado de pão, não. No versículo 4 vai dizer que, traz um pouco de
água e faz o quê? Lava os vossos pés. Rapaz, o anjo mandou lavar o pé deles. Porque na entrada da casa de um cidadão judeu, para entrar, tem que limpar os pés. Às vezes a gente erra, entrando dentro de casa com chinelo, com tênis, levando o que para dentro de casa? Sujeira, bactéria. Isso no tempo de Jesus, no tempo do Senhor, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, já era um tempo sujo. Imagina hoje, irmãos, que esse povo aí, tudo que encontra na rua, tu vem lá do Ceasa, vai pisar dentro de casa, tu vai trazer 700 bactérias. O negócio é tão forte, irmãos, que às vezes a gente traz para dentro de casa algumas coisas que a gente não queria. Por exemplo, se você comprar numa caixa de fruta no Ceasa e levar para dentro da tua casa, você pode ter a probabilidade de levar aquelas baratinhas verdes para dentro de casa. E para tirar elas é horrível. É por isso que quem pisa dentro da tua casa tem que entrar com o pé limpo. Porque o lugar que você mora é um lugar dedicado ao... O que o anjo fala? O que os 3 varões falam? Lava os nossos pés, me dá um pouco de água. Ele está recebendo aqueles que queriam dar para ele o milagre. E ele diz no versículo 3: não passa de mim, do teu servo, porque eu tenho certeza que o Senhor tem achado graça aos teus olhos na minha vida. Abraão sabia quem estava ali. A gente não tem dúvida de que Deus está nesse lugar, amém, irmãos? Eu não tenho dúvida. Não é a multidão, é Deus. A gente precisa parar de ficar assimilando coisas que são grandiosas para os homens, os nossos olhos gordos, porque tem que ser desse jeito. Deus não trabalha do nosso jeito, Deus trabalha do jeito dele. O Senhor está dizendo que é do jeito dele. O versículo 5 vai dizer isso. Traz um bocado de pão, vendo ele simplesmente homens de branco, homens varões ali, homens na casa dele. Desde quando? Olha que coisa profética para a vida de Abraão. Desde quando anjo necessita comer? Já começou algo impossível acontecer ali. Porque os anjos não foram ali para comer, eles foram para dar o recado de Deus. E diz a palavra que ele prepara um bocado de pão, prepara água, lava os pés dos anjos e fala assim: eu estou à espera de um milagre. Se o Senhor tem algum milagre para mim e achou graça aos teus olhos em mim, por favor, me dê. A primeira coisa que o cidadão judeu faz é o quê? Entra e come. Os anjos não estavam com fome, eles foram determinados a abençoar. O que o anjo de Deus hoje aqui quer não é gritaria. O que o anjo de Deus hoje aqui quer não é você se achar melhor, falar em línguas, isso é muito bom, gritar também, aleluia, isso é muito bom. Mas o que o anjo quer hoje é o teu coração. O que o anjo do Senhor quer é ter confirmação no trono, dizendo assim: eu estou indo para algo natural, mas com um impossível dentro de mim. Algo natural, nascer Isaac. Algo sobrenatural, presença de Deus para mexer no ventre de Sara. Algo sobrenatural. Vamos continuar? Diga para o seu irmão assim: nossas raízes. Pode olhar para essa pessoa e diga assim: nossas raízes, nossos frutos foram gerados debaixo da palavra chamada milagre. Se você está vivo hoje é porque Deus te deu a oportunidade de um milagre. Só te lembrando, tinha bilhões de espermatozoides, Deus escolheu você. Só você entrou no óvulo. Entrou. Deus deu a oportunidade para você nascer. Enquanto tem muitas mães que estão à beira de um hospital a ponto de perder um filho. Essa semana teve um rapaz que vai ser pai, ligou para a gente 5 horas da manhã e perguntou: pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Eu já estava saindo com a minha mãe foi comigo na visita. Eu estava saindo com a minha mãe para fazer o exame dela, marcar um exame, alguma coisa assim. Falei: eu vou passar aí. E começamos a orar. Ele falou assim: pastor, é demônio? Quase que eu falo: está em você, mas tudo bem. Não, meu filho, isso aqui é para eu vir 5 horas da manhã na tua casa para orar por você. E começamos a orar ali.
Deus começou a fazer um movimento, oramos, minha mãe pegou no ventre da menina e começou a orar. Foi descobrir que era um apendicite, ela grávida. Quando descobriu o apêndice, esse apêndice poderia fazer o que com a criança? Matar. Falei, opa, agora é um impossível. Recebi a mensagem 2 dias depois, ela já operou e o bebê está bem. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Há um impossível acontecendo 5 horas da manhã. Mas o impossível de Deus escolhe raça, cor, religião? Não. E é questões financeiras. Quem tem muito, quem tem menos? Não. Quem vai no Guanabara de São João de Meriti, ou quem vai no Guanabara da Barra da Tijuca? Não. O Senhor escolhe projetos, propósitos e promessas.